verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá, honra, glória e poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. amados irmãos e irmãs, é um evangelho muito conhecido que acabamos de ouvir. Estamos acostumados aí com esta imagem, né, que é exclusiva de Lucas, de um fariseu e de um publicano fazendo orações tão distintas neste templo, né? E talvez por estarmos acostumados com este evangelho, a gente já se acostumou a olhar ali apenas 2 papéis: o papel do fariseu soberbo, que se incha de orgulho com todas as prescrições da lei que ele cumpre, e ao mesmo tempo esse olhar soberbo é dirigido para o publicano com um olhar de desprezo. E vemos o publicano lá no seu cantinho, humilde, fazendo a sua oração humilde, né? E talvez acostumados a apenas olhar nessas 2 direções, talvez a gente não consiga aí abstrair mais da riqueza deste evangelho, né? Senão aquilo que é mais evidente. Não podemos ser soberbos e confiar nas nossas obras como fariseu, e também devemos ser humildes, como esse publicano que bate no peito e clama pela misericórdia de Deus, que toda a liturgia veio como que colocando luz sobre ela, né? Mas hoje vamos olhar um pouquinho mais longe, né? Vamos deixar o fariseu de lado um pouco, já que a postura dele é tão evidente, já que é algo que verdadeiramente todos nós precisamos evitar com todas as nossas forças, já que o exemplo de Cristo, eu não sei se vocês em casa conseguem acompanhar a barulheira que acontece aqui na rua, mas de vez em quando eu dou uma parada, é porque passam uns carros de som aqui no pessoal que tem problema de audição, que é um negócio muito assustador. Então, assim, eu paro porque eu acho que deve estar chegando alguma coisa em vocês também, só para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Então, não vamos olhar para o fariseu, como eu disse. É muito gritante a sua postura, né? Vamos olhar para este pecador, esse publicano, esse chamado pecador público, um cobrador de impostos, e vamos tentar aprender com ele algo que eu acredito que é essencial para a possível salvação de muitos de nós, né? Digo possível porque é algo que, se não for feito com empenho, pode ser que nós percamos a salvação, né? E do que eu estou falando, né? Esse publicano, ele era um pecador público. Ele tinha um pecado que fazia parte do seu jeito de viver. A gente viu isso acontecendo também com Zaqueu e com Mateus. Zaqueu e Mateus também eram cobradores de impostos, eram pecadores públicos. Mas em Mateus e em Zaqueu, a gente viu uma mudança, a gente viu uma conversão.
A atitude de Zaqueu de abandonar os seus roubos e as suas falcatruas já é um sinal de conversão. Não sabemos se ele deixou de ser cobrador de impostos. Agora, Mateus é mais absoluta a conversão. Ele larga a coletoria e segue Jesus. Então, ótimo, ele abandonou. Mas esse cobrador de impostos hoje, o Evangelho não nos dá essa certeza. Pelo contrário, ele deixa bem assim no ar. Parece que este homem é um pecador de impostos, um cobrador de impostos. Ele chega no templo como cobrador de impostos e ele sai do templo como cobrador de impostos. Então, parece que ele mantém o mesmo estilo de vida e mantém o mesmo pecado. Por mais que a gente veja ali que no coração dele existe uma dor, um arrependimento, uma humildade, ele sequer tem coragem de olhar para Deus, ele sabe que ele está errado, mas o Evangelho não deixa evidente que houve uma transformação. Isso para nós é muito oportuno, porque isso também pode acontecer com muitos de nós. Existem situações onde a gente pode entrar em algumas enrascadas, em algumas situações, onde a gente faz com que o pecado se torne parte da nossa vida. Literalmente, ele se torna um projeto de vida. Nós podemos adotar alguns pecados, e não estou dizendo assim aquelas quedas, que a gente cai, levanta. Não, mas situações de pecado das quais a gente vê que não é tão simples sair, não é tão fácil sair, né? Como, por exemplo, uma situação de um casamento que se desfez, a pessoa está separada do seu marido ou da sua esposa, e a pessoa se envolve com a outra pessoa, então ela está no que a gente chama tecnicamente de segunda união, moralmente, adultério. Então, esta é uma situação de pecado da qual muitas vezes a pessoa não vê saídas. A pessoa se une a outra pessoa na segunda união, tem filhos, constitui uma família, e agora? É tão simples assim abandonar o pecado? Vou abandonar a mulher que é mãe dos meus filhos, vou abandonar os filhos, e não. Como mudar uma situação dessa? Então, esse exemplo é talvez é o mais comum e o mais fácil de encontrarmos, mas com esse existem várias situações de relacionamentos, onde para que o relacionamento perdure, é necessário manter uma rotina de pecado. Então isso pode fazer parte do nosso dia a dia, né? E infelizmente, situações como essa, às vezes, fazem com que o pecador se sinta muito inquieto nas igrejas. Às vezes ele está ali, ele ouve uma pregação, o padre fala que aquilo é pecado, fala que não pode, aí ele já fica irritado, mas essa igreja, mas isso tinha que mudar, não pode ser assim, a igreja está me menosprezando, está sendo preconceituosa comigo. Então, diante da verdade, o pecado constituído como projeto de vida pode gerar em nós algumas atitudes bem adversas. E o Evangelho de hoje traz, então, a atitude ideal. Qual é? Eu não vou fugir de Deus, eu vou estar perto de Deus, eu vou continuar ouvindo a palavra de Deus. Talvez, como eu disse, são situações que não dependem simplesmente de um querer, de uma vontade momentânea. Às vezes são necessárias outras circunstâncias. E se eu me manter fiel a Deus, mesmo tanto não podendo estar nos sacramentos, às vezes, como é doído a gente ver a pessoa na igreja, a gente vê a pessoa participando, a pessoa não pode se confessar, a pessoa não pode comungar, a gente sabe que ela está numa situação que não está fácil de resolver, e como dói para a gente ver aquilo, mas como também naquela dor surge uma certa esperança, uma certa alegria, porque a gente vê que aquela pessoa não desiste de Deus. Ela continua buscando, continua ouvindo a palavra, continua fazendo aquilo que lhe é possível. Ela não se desespera por algo que não é possível. Ela não pode a confissão, ela não pode a Eucaristia, mas ela sabe que muito ainda lhe é possível. Ela quer ouvir a palavra, ela quer ouvir a pregação, ela quer servir a igreja de alguma forma. E nesse estar no templo, estar perto de Deus, Deus vai olhando para esse coração e vai vendo que ali existe um desejo de mudança, ali existe um desejo de transformação. E quando Deus vê a nossa fidelidade perseverar no tempo, Deus nos concede graças que a gente achava serem impossíveis, né? Eu tive uma experiência numa das paróquias que eu passei.
que eu cheguei na paróquia e durante algum tempo, permaneci lá alguns anos, eu vi um casal de idosos participando na missa, sempre juntos, idosos. Ambos tinham mais de 70 anos. E eu nunca os vi participando da comunhão, e eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, gente, mas pessoal de idade, de missa diária, todo dia estava na missa. O que será que é o problema, né? Um dia eu perguntei, e a senhora me respondeu, padre, a gente não pode comungar, porque ele é viúvo. Eu não, eu sou divorciada, então a gente não pode comungar. A gente sabe que a gente não pode, mas a gente não vai se afastar de Deus. E aquilo ali me doeu, mas também me edificou. Que fé, que desejo, né, de realmente permanecer com Deus, mesmo estando numa situação que já tinha anos que acontecia e que já estavam numa complicação que não era tão simples resolver. Eles praticamente dependiam um do outro para viver, um ajudava o outro, e aquilo ali passou um tempo, um pouco mais de tempo, e um belo dia esta senhora me encontra, à tarde, ela vem correndo na secretaria, assim, sem fôlego, e diz com todo sorriso assim no rosto, né, padre, me casa. E eu falei, minha filha, mas não pode, você já me explicou e tal. Não, meu outro marido morreu. Ela com um sorriso no rosto me deu a notícia de um óbito. Eu nunca recebi uma notícia de um falecimento com tanta alegria. Eu falei, então traz lá a certidão de óbito para a gente organizar o casamento. Não, não, acabou de morrer. Agora eu vou trazer para o senhor, ainda está saindo a certidão, né? Então ela ficou muito feliz com a morte do ex-marido, né? Com muito motivo. E agora com aquela situação, ela pôde finalmente se casar. Um casamento de 2 idosos, com mais de 70 anos, né? Ela fez questão de vestir de noiva, bonita e tudo, né? E que alegria daqueles 2 idosos se casando e recebendo a comunhão depois de décadas, sem poder saber o que era a Eucaristia, né? Mas tudo isso porque eles, como esse publicano do Evangelho de hoje, eles não se afastaram do templo, eles não se afastaram da igreja, eles não se afastaram de Deus, eles estavam ali diariamente, né? E por mais que eles tivessem ali muitas vezes o coração rasgado de dor, né? Porque a pregação do sacerdote é a pregação da verdade. E a verdade para quem está no pecado dói, incomoda, machuca. Mas em momento nenhum eles se revoltaram e gritaram e blasfemaram, abandonaram a igreja, procuraram uma igreja mais cômoda e mais fácil, que diz que não tem problema, que o importante é o amor de Deus e que Deus é amor e que Ele não vai julgar e condenar ninguém. Não, não, eles se permaneceram fiéis na igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E eles colheram os frutos dessa fidelidade, né? Então que nós hoje, né? Independente se você aí tem um pecado que você vê que é complicado você sair dele, ou se são os seus pecados do cotidiano, né? Independente das circunstâncias, né? Que nós hoje nos comprometamos a ser fiéis a Deus, a buscar estar perto dele, mesmo quando a palavra dele nos incomode, mesmo quando a palavra dele ecoe no nosso coração e a gente não concorda, a gente não aceita, a gente não se conforma. Mas estando aqui, perto de Deus, na presença dEle, aquela palavra vai realmente fecundando em nosso coração. E haverá um momento em que ela poderá dar frutos. Deus tem seus caminhos para chegar até nós. O que Deus de fato quer, e vamos ouvir isso no Evangelho de amanhã, é a salvação, não de um ou de outro, mas de todos nós. E Ele já deu o seu Filho para que essa salvação acontecesse. Então Ele não vai negar nada para que essa salvação aconteça. O único impedimento para a nossa salvação não está no amor de Deus para conosco. Está na nossa mediocridade em corresponder ao amor dEle por nós. Então que nós sejamos capazes de retirar todos os obstáculos, de permitir que a graça de Deus nos alcance e de que a nossa conversão seja cada dia mais eficaz. Que São José, a quem estamos celebrando com tanta devoção nesses dias, possa interceder por cada um de nós, por cada um de vocês que nos acompanham e dar aí a grande graça de um coração contrito, de um arrependimento sincero, de um desejo de conversão e de uma fidelidade à palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora fazer a parte primeira